Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, ajuda também nossos queridos colegas concurseiros aí a localizarem as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também, não custa nada, ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos aí para mais uma videoaula, agora nós vamos para a nossa 32ª aula aí sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil. Nós estamos no volume 3 que trata do conhecimento de mundo. E dando sequência nos nossos trabalhos, nós estamos falando sobre conteúdos para as crianças de 0 a 3 anos e para as crianças de 4 a 6 anos. Os conteúdos ali de 4 a 6 anos, eles são divididos em 5 blocos. Nós trabalhamos tudo isso, agora a gente vai falar aqui sobre as orientações gerais para o professor acerca desse assunto, tá? Então, é necessário aí para que o professor trabalhe ampliar o conhecimento das crianças em relação a fatos e acontecimentos da realidade social, tá? E também sobre elementos e fenômenos naturais. Isso aí acaba requerendo que o professor trabalhe com as suas próprias ideias, né, com as suas experiências, conhecimentos, representações pessoais. É preciso também que os professores eles reflitam e discutam sobre os seus preconceitos, evitando assim transmiti-los aos alunos, ou seja, opiniões pessoais, que seja uma coisa muito assim, que talvez cause uma discórdia, cause uma confusão nas crianças. Às vezes o professor não concorda com alguma coisa, ele precisa procurar deixar isso aí de lado, tá? E não transmitir isso para as crianças. Então todo o trabalho pedagógico, pessoal, ele implica transmitir de forma consciente ou não atitudes, né, valores relacionados aí ao ato de conhecer. Por exemplo, o respeito pelo pensamento do outro, as opiniões divergentes, valorização da troca de ideias, posição reflexiva, são algumas entre outras atitudes que o professor precisa possuir. Para que a criança ela avance nos seus conhecimentos, é necessário que o professor ele trabalhe com boas perguntas, com temas interessantes, né? Um lugar legal para apresentar essas explicações, de modo aí que a criança também ela sinta aquele prazer em aprender, tá? Então cuidado aí com os conteúdos, às vezes o conteúdo meio maçante aí pode tornar a aula meio chata e trazer o desinteresse das crianças. As boas perguntas, além delas promoverem o interesse da criança, elas possibilitam que se conheça o que pensam e o que sabem sobre o assunto. Então fazendo boas perguntas para elas, né? Perguntas interessantes ali sobre o tema, vai fazer com que as crianças se expressem e também falem um pouquinho sobre as suas experiências. É importante que as perguntas ou problematizações formuladas pelo professor permitam às crianças relacionar o que já sabem ou dominam aí com o novo conhecimento. Então esse tipo de questionamento, pessoal, pode se basear aí, em aspectos do dia a dia da criança, tá? Relacionados ao modo de vida, né, do seu grupo social, como, por exemplo, seus hábitos alimentares, sua forma de se vestir, né, trabalho e profissões aí dos membros da família. E, bom, trabalhar temas diversos aí do dia a dia é uma boa opção porque você consegue trabalhar com as experiências das crianças, né, com aquilo que elas já sabem, com aquilo que elas vão trazer, e a partir daí elas também vão construir novos conhecimentos. Por exemplo, está escrito aqui, considerar os conhecimentos da criança sobre o assunto a ser trabalhado. Tá? Então a interação das crianças com os adultos, com outras crianças, né, com objetos e com o meio social natural, permitem aí que elas ampliem seus conhecimentos e elaborem explicações e teorias cada vez mais complexas sobre o mundo. Gente, outra coisa importante, prover, né, materiais diversos aí, para que a criança possa explorar esses objetos, transformá-los também, né, ver as possibilidades de transformação e não simplesmente ali falar sobre as coisas, mas mostrar, permitir esse acesso à criança para que ela possa expandir aí o seu conhecimento. Esses conhecimentos elaborados pelas crianças oferecem explicações para questões que as preocupam, por exemplo. São construções muito particulares e próprias do jeito das crianças de serem e estarem no mundo. A gente já falou muito sobre isso aqui, né? A criança ela tem uma maneira própria de ver o mundo. É fundamental considerar esses conhecimentos, pois isso permite ao professor planejar uma sequência de atividades que possibilite uma aprendizagem significativa para as crianças, nas quais elas possam reconhecer os limites de seus conhecimentos, ampliá-los ou reformulá-los. Então assim, gente, é muito importante você considerar o conhecimento prévio da criança, porque uma vez que você faz isso, você como professor, você consegue aí mapear o formato de sala de aula que você tem, o formato de turma, e consegue mais ou menos aí planejar atividades que eles consigam realizar, e também você sabe aí até onde você pode forçar os limites da criança, buscando instigá-la mais. Porque se você não conhece a turma, você não busca conhecer aquilo que eles já sabem, você começa a colocar coisas ali na sala de aula, aplicar trabalhos
está fora da realidade deles, que está fora do conhecimento deles. E aí as crianças começam a fazer uma atividade sem entender nada, muitas vezes faz errado, e ao invés delas avançarem, né, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, elas vão travar. Pode chegar até uma hora que a criança fala, eu não sei fazer, eu não quero fazer. Porque aquilo ali para ela é meio que hieróglifo, né? Então o professor é muito importante que ele conheça os limites das crianças, aquilo que elas já sabem, para saber o ponto de partida de onde ele vai começar a trabalhar. É necessário aí utilizar diferentes estratégias, né, de busca de informações. E nisso os conhecimentos das crianças eles podem ser ampliados aí na medida que elas percebam a existência de algumas lacunas nas ideias que elas possuem, ou seja, elas olham um objeto, eu já falei bastante disso também nas aulas, a criança ela olha um objeto ali, ela monta ali como ela não entende, não compreende para que serve aquilo, ela cria uma função para aquele objeto, e a partir do momento que ela vai se desenvolvendo, vai adquirindo mais conhecimento, ela vai vendo ali que tem coisas ali que não explica, aquela explicação dela ali pro objeto não está batendo, né, está deixando dúvidas, então ela começa a descobrir que existem outros significados para aquele objeto, não necessariamente aquele que ela criou. Coleta de dados, né? As crianças elas podem pesquisar informações em diferentes fontes, na forma de pesquisas, entrevistas, histórias contadas, né? E pedidos de informações às famílias, sempre com a ajuda do professor e de outras pessoas adultas. Então, independente da temática, pessoal, nós estamos aqui falando sobre os conteúdos, independente da temática, é muito legal que a criança converse com a família, com os avós ali, né? E descubra coisas ali do passado acerca daquilo que ela está trabalhando também. Assim elas também vão ter essa noção de transformação do mundo, né, e da realidade a qual ela vive, né, como que eram as coisas, né, o que mudou. As pesquisas elas se constituem de perguntas sobre determinado assunto dirigidas a diferentes pessoas, elaboradas pelas crianças com a ajuda do professor. Ó, aqui está falando que a história de vida ela é uma excelente forma de coletar dados, né, por meio da reconstrução, da trajetória. Isso aqui foi o que eu falei, né? Elas entrevistando ali os pais, os avós, né? Para ela ver realmente como que era a sua ascendência, né? Os seus ancestrais ali, como que era a vida deles naquele bairro, ou se eles moravam em outro bairro. Aqui fala também sobre a experiência direta, né? Os passeios com as crianças nos arredores da instituição de educação infantil ou em locais mais distantes. A ida a museus, centros culturais, zoológico, diversos lugares aqui, pessoal. Permitem a observação direta da paisagem, né, a exploração ativa do meio natural e social, ampliando a possibilidade de observação da criança. Então é muito legal, quando possível, que a criança faça passeios também com a escola ali, de modo a observar, né, as diferenças ali nas paisagens por onde ela passa. A observação direta de pequenos animais e plantas no seu habitat natural ou fora dele, né, como quando são criados e cultivados numa instituição, permite construir aí uma série de conhecimentos ligados a questões sobre como vivem, né, como se alimentam, como se reproduzem. Então, o contato com os animais ali no seu habitat natural ou como que eu posso dizer? Na casa, né, morando ali de forma doméstica ou até mesmo na escola, permite que as crianças possam explorar bastante os meios de vida desses animais também. Leituras de imagens e objetos, as imagens produzidas pelos homens, como desenhos, mapas, fotografias, são recursos aí inestimáveis para obter inúmeras informações também. É importante que a criança aprenda a ler esses objetos e imagens, tá? Ver ali o que significa, né, o que eles estão passando. Objetos antigos também que pertencem às famílias, exposições de museus, né, filmes, programas de televisão, são poderosos recursos para se analisar como viveram as pessoas de outras épocas e grupos sociais. Isso aqui foi muito legal, porque na minha escola, pessoal, a gente trabalhou isso, essa questão do túnel do tempo, onde a gente levou vários objetos antigos ali, moedores de carne, né, moedores de grãos, tem até uns até hoje na feira lá, que é na Manivela. Levamos aparelhos de som, discos, ferros de passar daqueles que botava brasa, levamos diversas coisas, pedimos que as crianças levassem também, e ali a gente montou um túnel do tempo, cara, foi muito legal. Pessoal, foi muito, muito significativo. Então isso aqui é uma atividade muito bacana para trabalhar também. Vídeos sobre o mundo animal, expedições a lugares distantes, sobre fenômenos da natureza, também aí são fontes de obtenção de informações. É importante que o professor ensine às crianças os procedimentos necessários para se realizar a leitura das imagens, por exemplo. Isso é, né, observar os detalhes, descrever os elementos que as compõem, comparar informações. Então assim, quando a criança olha uma fotografia, por exemplo, imagina que é uma foto aqui, ó, que vocês estão me vendo. Né? Aí você fala assim, o que é isso aí? Ah, isso aí é um professor dando uma videoaula, né?
Aí, só isso? Mas o que mais tem nessa foto? Ah, tem um bonequinho ali no fundo, acho que é o Harry Potter, né? Aí do outro lado tem uma pirâmide lá, deve ser uma luminária, assim, no formato das Relíquias da Morte, também que é do Harry Potter. Embaixo tem uns livros, tem uma prateleira ali em formato de nicho, que é uma vermelha, a outra é branca, que parece que tem um quadrinho atrás. Olha só quanta coisa, gente. A parede é laranja no fundo. Então, olha quanta coisa você vai captando da imagem. Olha, esse professor ele tem problema de visão, porque ele usa óculos, né? Esse professor também está consertando os dentes dele ali, ó, porque tem um... voltei a usar aparelho depois de velho, né? Porque com o tempo aí, pessoal, acaba dando uma entortada de novo, tive que voltar a usar aparelho. Então, assim, olha quantas coisas vocês conseguem captar através de uma única imagem. Então não é simplesmente olhar a coisa e falar, o que tem nessa foto? Ah, tem um cara, tem um professor. Às vezes a pessoa olhando pra foto nem sabe que é professor, vai falar assim, meu, tem um cara esquisito aí com óculos, cabelo meio penteado. Agora, se você falar, mas só isso que tem na foto, aí a pessoa começa a descrever tudo que tem. Imagina quando você pega um quadro, uma imagem assim, né, no meio de uma floresta, uma paisagem com leões no fundo, sabe? Então a criança precisa aprender a ler a fotografia, né? Então ela não vai simplesmente dizer, ah, tem um cara ali com uma espingarda e um chapéu. Não. Quando ela aprender a ler a imagem, ela vai ver que tem um leão lá no fundo, tem umas árvores, um matagal, ele vai dizer, olha, essa fotografia aqui, eu acredito que deva ser de uma savana, né? Porque ali tem um caçador ali que deveria dar um tiro nele em vez de dar um tiro no leão. Mas tem um caçador, né? Você vê leões ao fundo ali, parece uma savana, uma coisa que lembra um pouco a África, né? Então, olha quanta coisa a criança vai conseguir explicar. Então, a partir do momento que ela conseguir ler imagens, ela consegue explicar o que aquela imagem está passando. E não simplesmente dizer, ó, tem um cara com chapéu e uma espingarda. É isso. Né? Quando você vê um cara com chapéu, uma espingarda, um leão no fundo, uma mata, você já tem noção. É um caçador, está numa savana, provavelmente aqueles ambientes lá da África, que tem muito esse tipo de coisa, né? Então você consegue explicar uma fotografia, uma imagem, a mensagem que aquela imagem está passando, e não simplesmente olhar para o objeto principal ali, ou para o sujeito principal, e falar assim, ó, é um cara, ou então é um vaso com uma flor. Tá? Não, você vai olhar a foto como um todo. E é importante que o professor ensine isso às crianças, propicie para as crianças esses procedimentos, né, através de perguntas aí de informação que permita que as crianças também consigam fazer a leitura dessas imagens. O professor poderá trazer para a sala de aula livros, revistas, jornais, outros materiais, né, para ler com as crianças, né? Uma pequena biblioteca com materiais que estão sendo utilizados no trabalho poderá ser composta na sala para que as crianças possam de forma independente realizar consultas também. Vamos falar aqui, pessoal, sobre a diversidade de recursos materiais dentro das orientações gerais para o professor, tá? Os recursos materiais usados pelos professores não precisam ser necessariamente materiais didáticos, tá? Tampouco aí circunscritos àquilo que a instituição possui. Há várias organizações governamentais e não governamentais que dispõem de um acervo de livros, filmes, né, o que pode aí ser requisitado até como empréstimo. É importante que o professor considere as pessoas da comunidade, principalmente as mais idosas, como importantes fontes de informação. A gente já falou isso aqui, né? Convidando aí para compartilhar com as crianças os conhecimentos que elas possuem a respeito do modo de ser, de viver, como que era antes, como que é hoje. É interessante que os materiais informativos e explicativos, trabalhados como fontes de informação, sejam eles textos, imagens, tal, apresentem informações divergentes ou complementares na maneira como explicam o assunto abordado. Então, às vezes você traz diversos materiais, mas também assim é importante que você tenha materiais que explicam as coisas de formas diferentes, um complementando o outro ou até mesmo um divergindo de um outro, cara. Não de uma coisa assim do tipo, um diz assim, não, olha, o verde é melhor, a árvore tem o tronco marrom e a folha verde. Aí o outro texto fala, não, a árvore tem o tronco verde e a folha marrom. Gente, não dá, né? Aí também é um pouco demais. Mas textos que divirjam um pouco aí, por exemplo, numa data, se o cara matou o outro com uma espingarda ou com uma faca. Então, para quê? Isso aí é uma forma de instigar a criança a buscar um terceiro texto para saber como realmente a coisa aconteceu. Então é importante que haja uma pequena divergência aí nas informações também. Mas uma coisa pequena, tá, gente? Que possa ser explicada. Isso será especialmente importante para as crianças, que a partir das informações diversas poderão ter mais elementos aí sobre os quais refletir. As fontes de informação, elas também devem ser apresentadas na escola, né? Assim, as crianças devem falar onde elas arrumaram as informações, né, que elas pesquisaram, para que também não fique uma coisa no nível fofoca. Ah, peguei na internet, na rede social.
Ah, na rede Facebook. Não, gente, isso aí não é fonte segura, né? Isso aí não é o Facebook, que é um lugar que, com perdão da expressão, ele deu voz às pessoas, mas também deu voz aos idiotas, né? A pessoa vai lá, as pessoas aí elas colocam as suas opiniões pessoais acerca de um determinado assunto, fazendo como se aquilo fosse a verdade. Então a criança precisa passar. Então é importante que as crianças elas tragam aí as fontes onde elas pesquisaram para que o professor trabalhe a veracidade também, para que não vire um projeto aleatório com informações inverídicas. É importante que as crianças tenham a oportunidade de saber que existem estudiosos, jornalistas, artistas, fotógrafos, né, entre outros profissionais que produzem as versões, as explicações, as representações de diferentes regiões. Ou seja, né, que elas percebam que as fontes de informação também são produtos da pesquisa e do trabalho de muitas pessoas aí. É possível montar junto com as crianças um acervo dos materiais obtidos, cartazes, livros, objetos, sobre diversos assuntos, para que possam aí recorrer a eles se precisarem ou se interessarem também. Agora, gente, a gente vai falar aqui sobre diferentes formas de sistematização de conhecimentos. Gente, sei que essas aulinhas aqui é meio chata, mas são termos técnicos que a gente precisa trabalhar, tá? Pode aí cair uma questão ou outra no concurso, então tem que estar preparado. Diferentes formas de sistematização dos conhecimentos. O processo de investigação de um tema por meio dos problemas identificados, da coleta de dados, busca de informações, tal, resulta na construção de conhecimentos que devem ser organizados e registrados como produtos concretos da aprendizagem, tá? Então, todas as etapas aí de preparo do trabalho, elas resultam na construção de conhecimentos aí que devem ser organizados e registrados como produtos concretos dessa aprendizagem. O registro ele pode ser apresentado em diferentes linguagens aí e formas, né, como textos coletivos ou individuais, murais, ilustrados, desenhos, maquetes, entre outros. A sistematização também, gente, ela acontece durante todo o processo, tá? Não só no final aí do processo, ela vai acontecendo no decorrer de todo ele. É possível planejar aí situações em que os resultados de uma pesquisa de um grupo de crianças possa ser, por exemplo, socializado também para outros grupos da instituição. Como, por exemplo, você fazer uma atividade, um projeto e apresentar para as outras turmas. Aqui fala muito sobre registros, né, pessoal? Sistematização aí que é você transformar em forma pedagógica tudo aquilo que aprende. O registro escrito ele pode ser feito em diferentes momentos da pesquisa, né, como o objetivo de relembrar informações obtidas e as conclusões que as crianças chegaram. Então, esses registros também precisam ser constantes e lá no final você leia todos e faça um registro geral de todo o processo. Mas é legal fazer registros ali diários ou semanais, de modo aí que a criança vá também percebendo a evolução dela durante o trabalho. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cooperação. Gente, nem tem que falar muito, tanto que o texto que tem aqui é super pequenininho, que fala aí que considerando o desenvolvimento de atitudes cooperativas e solidárias, elas fazem parte aí dos objetivos da educação infantil. Então é legal o professor também trabalhar com as crianças, muito importante essa questão da cooperação, né? Das crianças trabalharem ajudando umas às outras, vendo aquela que sabe um pouquinho menos, não excluir ela, mas explicar para ela, né? Fazer com que ela chegue ali ao processo de desenvolvimento do mesmo nível que aquelas outras. Então, elas trabalhando em grupo, uma ajudando a outra aí, gente, é muito bacana realmente, tá? Então é muito importante essa questão de trabalhar em cooperação, onde a criança vai reconhecendo seus limites e ampliando eles de acordo aí com o contato com os colegas. Vamos falar um pouquinho sobre as atividades permanentes. As atividades permanentes, né, elas podem ser desenvolvidas aí principalmente aos cuidados com animais e plantas criados e cultivados na sala ou espaço externo da instituição. Então aqui está falando sobre atividades permanentes. Você, por exemplo, a gente já falou disso, é uma coisa meio utópica, mas poderia, né? Você tem um bichinho, um passarinho, alguma coisa na sala ali que você possa cuidar. Ou até mesmo uma planta, né, que você tem que regar todo dia, cuidar dela. Então faz parte aí de atividades permanentes que podem ser trabalhadas na sala de aula. Atividades permanentes e significativas para as crianças. O professor pode estabelecer um rodízio ou marcar um horário diário para que se possa aguar as plantas, dar comida aos animais, observá-los, fazer a limpeza necessária do local. Outro exemplo aí de atividade permanente são cuidados com o meio ambiente, relacionados à organização e conservação dos materiais e espaços coletivos, né? Coleta seletiva de lixo, a economia de energia, água, assim, as crianças, né, não deixar a torneirinha aberta lá se não está usando, saiu da sala tem que apagar a luz, e também essa questão
da organização e conservação dos materiais também do ambiente de trabalho ali. Ou seja, né, ó, a gente trabalhou uma aula de recorte, chega no final, tem que recolher os pedacinhos de papel, jogar no lixo, deixar a sala limpinha para a próxima turma, né? Isso aí também envolve bastante a questão da atividade permanente significativa. Diariamente, o professor poderá organizar o grupo para recolher o lixo produzido nas brincadeiras e atividades também. Desse modo aí, fazer com que as crianças elas aprendam também o valor, né, de manter um ambiente limpo e organizado também para as próximas turmas que vão chegar, os próximos coleguinhas. Jogos e brincadeiras, por exemplo. Os momentos de jogo e de brincadeira, eles devem se constituir em atividades permanentes, nas quais as crianças poderão estar em contato também com temas relacionados ao mundo social e natural. Tá? Então, a educação infantil, gente, os dois eixos estruturantes, a interação social e as brincadeiras. Então, as brincadeiras, elas têm que estar inseridas como atividades permanentes, diárias ali, tá? E pode ser brincadeiras também relacionadas ao mundo social e natural também. O professor poderá ensinar às crianças jogos e brincadeiras de outras épocas, propondo pesquisas junto aos familiares e outras pessoas da comunidade, ou em livros e revistas. Nem precisa explicar, né? Para a criança é interessante conhecer as regras das brincadeiras de outros tempos, observar o que mudou em relação às regras atuais, saber do que eram feitos os brinquedos. Eu falei isso aqui na última aula. Por exemplo, eu dei um exemplo do bilboquê, né, que era feito ali com madeira, né, feito num touro, num bagulho todo trabalhado. Hoje você vai fazer um bilboquê, aí você pega uma garrafa PET, corta a ponta dela, coloca a tampinha com barbante, pronto, tá feito o bilboquê. Então, assim, as mudanças de como eram feitos os brinquedos, como são feitos hoje, por exemplo, também os famosos carrinhos de madeira e bonecas de pano, né? Hoje as bonecas de pano é mais uma questão de estética do que de necessidade. Antigamente não tinha essas bonequinhas de borracha, e os carrinhos também eram unicamente de madeiras. Hoje temos carrinhos aí de plástico, carrinhos de acrílico, né? Até de metal. Projetos. A elaboração de projetos é, por excelência, a formação de organização didática mais adequada para se trabalhar com este eixo, devido à natureza e à diversidade dos conteúdos que ele oferece e também o seu caráter indisciplinar. Gente, a gente falou tanto de projeto aqui, que acho que já deu até para enjoar. Eu dei uma lida no texto aqui, porque, gente, eu já falei tanto, eu falei umas 300 aulas já sobre projeto, então já tô chovendo no molhado. Gente, resumindo, você vai pegar as temáticas aqui referentes àquilo que a gente trabalhou, né, os 5 blocos aí dos conteúdos, e vai trabalhar um projeto significativo. Por exemplo, você pode trabalhar a história da comunidade local, ou a história dos parentes da criança, se for um mini projeto, aí uma coisa mais pessoal. Então você vai trabalhar com isso, vai trabalhar com entrevistas, você vai trabalhar com reunião de materiais, né, buscando diversos tipos de materiais, pode trabalhar isso com uma apresentação, como eu falei no começo da aula sobre a questão do túnel do tempo, que eu trabalhei na minha escola, que foi muito significativo. Então você pode usar as diversas temáticas e buscar diversas ferramentas ali, mas sempre o foco, pessoal, o tema tem que ser trabalhado, tem que ser escolhido junto com as crianças, e o tema também, pessoal, da aula. Eu tô com um soluço aqui insuportável, né? Eu começo a falar, falo rápido demais, quase toda aula tem um soluço. Então, assim, as temáticas, pessoal, têm que ser escolhidas e decididas juntamente com as crianças, porque se não for significativo para a criança, se ela não tiver interesse, ela vai virar e falar: professor, boa sorte no seu projeto, aí a gente vai sentar e assistir. Então, para a criança participar, para ter um significado, para ela desenvolver, adquirir conhecimento sobre o tema, ela tem que ajudar a escolher esse tema, primeiro para ela sentir que ela tem um poder ali dentro da sala de aula, que ela é importante na decisão, e também ser uma coisa significativa para ela, tá? Não ser um tema aleatório. Vamos fazer um projeto sobre vulcão. Eu tô em Guarulhos, no estado de São Paulo. A gente tem vulcão aqui em Guarulhos? Não tem. Quem é da região que perto? Não tem vulcão aqui, tá? Então assim, vou fazer um projeto sobre vulcão, pode até ser feito, mas caramba, gente, vamos procurar trabalhar coisas mais voltadas ali para nossa... Por exemplo, aqui, São Paulo é o estado campeão mundial do mundo em inundações e enchentes, né? Então vamos trabalhar a questão da enchente, por que elas são provocadas, qual a interferência do homem, da natureza, que pode provocar esse tipo de coisa, e qual a interferência da própria natureza que provoca essa enchente. Quer dizer, é culpa de Deus aí que está chovendo todo dia? Não. É culpa do homem que fica jogando um monte de lixo? Também não. Por exemplo, você pega a minha cidade, assim como a cidade de São Paulo, a cidade de Guarulhos, por exemplo, foram cidades criadas por pessoas que não eram visionárias assim. Os caras foram lá e começaram a criar a vila, e a vila cresceu e virou uma cidade gigante. Guarulhos é uma cidade enorme.
Só que acontece o que? A pessoa não planejava. Aí, por exemplo, ele pega um... Se você falar, por exemplo, de questão de rede de esgoto, né, saneamento. Pô, você vai abrir as ruas de Guarulhos, gente, é um cano de uma esfera aí, mais ou menos vai 1,5 metro de espessura a esfera. E aí você vai falar assim, pô, caramba, né, meu? Chove pra caramba, as bocas de lobo, né? Mesmo que ela tivesse limpinha. Gente, não são suficientes para dar toda aquela vazão de água. Quando chove aí 4 não, vai umas 2 horas seguidas, aquela chuva pesada. Gente, os canos que estão embaixo, encanamento, canalização, não sei como que a gente pode falar, eles não comportam a quantidade de água que desce. Então o que acontece? Se a cidade tivesse sido projetada, pô, vamos fazer a cidade para o futuro, vamos fazer uma rede hidráulica aí com canos largos e bastante cano para tudo que é lado aí, jogando no rio e pá, gente, não teria enchente. Claro que os lixos aí, eles atrapalham bastante, eles contribuem com essa questão, né, de entupir as coisas, mas não é só isso. Muitas vezes você tem uma cidade que não foi projetada para esse tipo de coisa, aí houve aí uma transformação na natureza, começou chuva direto, vai gerar enchente, tá? Então você pode trabalhar isso com a criança, até onde é culpa do homem, até onde é interferência do homem, até em que ponto aí tem a questão que a cidade, por exemplo, não comporta a quantidade de chuvas que tem, e entre aí afora. Então é muito melhor você trabalhar um projeto que tem mais a ver com a realidade da criança do que começar a ficar trabalhando projetinhos aleatórios. Vamos falar sobre vulcões, tufões, furacões. Pô, cara, tem isso aqui, terremotos, né? Tem isso aqui no Brasil? Meu, muito raro quando tem um terremoto no Brasil, né? Às vezes nem uma coisa mais simples, assim, não é aqueles terremotos igual tem nos outros países aí, furacão, tornado, essas coisas. Meu, então você vai trabalhar com coisas que a criança só vê isso na televisão ou em filmes, e coisas que não vai ser significativo para ela. Então, sempre buscar, gente, temática é a coisa mais importante de um projeto, gente, tá? Escolher o tema com as crianças, algo que desperte a atenção delas. Se elas escolherem trabalhar com vulcão, gente, o projeto vai ser máximo. Se elas falar, tio, por que quando chove faz isso? Ou então, tipo assim, ai tio, eu fico tossindo à noite porque é tanta fumaça. Então vai fazer um trabalho sobre a poluição. Deu para entender, pessoal? Então essa questão de projetos aqui, ó, é muito bacana, é linda, é maravilhosa, é uma coisa assim, mas tem que trabalhar a temática junto com as crianças, desenvolver, escolher para que seja uma coisa significativa. Beleza? A gente vai fechar a videoaula, pessoal, falando sobre a organização do espaço. Então o espaço onde se trabalha na sala de aula tem que ser um espaço onde ele privilegia aí o acesso das crianças, né? As crianças precisam ter contato com os objetos, com os materiais, até mesmo aquilo que é produzido, que vai ser colocado, por exemplo, numa exposição breve ali. As crianças têm que ter acesso a esse tipo de coisa. Então a sala tem que ser planejada de modo que as crianças consigam circular, localizar os objetos, tá? E não ser aquela coisa assim, cheia de carteiras enfileiradas e as coisas tudo em prateleiras altas, tá? Então a organização do espaço é muito importante. As crianças têm que fazer parte dessa organização. Mesmo quando o professor vai trabalhar num formato diferente ali, vai trabalhar, por exemplo, com mesas em formato de círculo tal, para fazer uma aula diferenciada, ao final as crianças têm que ajudar, colocar as mesas, as cadeirinhas no lugar, de modo a elas entenderem ali a necessidade de deixar uma sala bem organizada, bem limpa, para as próximas turmas que virão também, tá? Então essa organização do espaço, ela tem que proporcionar aí essa independência da criança também. Certo? Agora a gente vai deixar para a próxima aula uma temática nova aqui, ó, que é observação, registro e avaliação formativa acerca desse tema, tá? Então a gente vai entrar aí com observação, registro e avaliação formativa na próxima aula, e nessa aqui a gente encerra as orientações gerais para o professor. Gente, não esquece de me ajudar se inscrevendo, dando a curtida, pede pros parentes aí, quem mora na sua casa, pessoal, entra lá no canal do Super Malva, se inscreve, alguém aí que não for da área de pedagogia da sua casa, se fala assim, ó, desativa o sininho, né, que aí você não recebe as aulas do professor, mas meu, ajuda o professor, coitadinho, tá lá com 200 e poucos inscritos só, lutando ali, fazendo videoaulas para nos auxiliar, não cobra nada. Então, pessoal, um incentivo que vocês podem me dar para eu continuar meu trabalho é dar essa inscrição aí. Então pede pros amigos, parentes, namorado aí, dá uma inscrita no canal. Se a pessoa não é da área de pedagogia, é só desativar o sininho. Mas, poxa, uma inscriçãozinha a mais aí ajuda bastante o canal e anima a gente pra gente continuar esse trabalho maravilhoso. Tá bom? Por enquanto, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.